E aí, pessoal? Bom dia, Maurício. A palavra está com você. Obrigado, doutora Mara. Bem, bom dia, pessoal. Eu sou o Maurício, eu sou um dos fellows da Neurologia Vascular aqui da Unifesp. E hoje eu vou apresentar uma aula com o tema de AVC da circulação posterior, com foco na importância dos tálamos nas síndromes talâmicas vasculares, para a gente discutir um pouquinho dessa síndrome de AVC, que às vezes são difíceis de reconhecer como uma lesão vascular. Então, eu acho importante a gente revisar a anatomia e o funcionamento dos núcleos talâmicos, com foco nas áreas vasculares e nas síndromes específicas. Então, o meu roteiro é falar um pouquinho da epidemiologia, da importância desse tema, depois focar um pouquinho na revisão dessa neuroanatomia funcional e na vascularização dos tálamos, por fim, falar das síndromes talâmicas, um pouquinho da cerebral posterior também, para concluir a nossa revisão. Então, a gente sabe que as lesões isquêmicas da circulação posterior, a gente tem acometimento da circulação posterior, assim, em várias revisões de série de casos, e, enfim, em cerca de 20% até 40% de todos os AVCs, contando AVCs que têm lesão em circulação anterior e posterior simultaneamente, né? Mas que existe algum acometimento da circulação posterior, e o acometimento isolado no território da cerebral posterior acontece em 5% a 10% dos pacientes. Então, até que é frequente, né? E a gente sabe que, olhando mais especificamente para esses AVCs, a gente tem um envolvimento isolado das estruturas profundas, né, como os tálamos, aí variando de 30% a 60%, e dentre os núcleos talâmicos, o mais acometido nessa situação é o núcleo ventrolateral. Ainda nos eventos da cerebral posterior, na circulação posterior, a gente sabe que os eventos corticais isolados, né, pegando a parte cortical irrigada pela cerebral posterior, ou seja, os lobos occipitais, o temporal e um pouquinho do parietal, a gente sabe que o lobo occipital é a estrutura mais acometida, e isso acontece aí com certa variabilidade de 15% até 50% dos casos. Falando um pouquinho da neuroanatomia, relembrando aqui a anatomia do tálamo, a gente sabe que o tálamo é uma parte do diencéfalo, junto com outras três, o hipotálamo, o epitálamo e o subtálamo. Ele é o maior componente, 4/5 do diencéfalo aproximadamente, e ele se localiza ali inferior aos ventrículos laterais e ao corpo caloso, póstero medial, a região dos núcleos da base, mais perto ali da cápsula interna, e ele forma a parte superior das paredes laterais do terceiro ventrículo. E a função do tálamo são várias, na verdade, né? Ele é um importante centro de relay sensitivo, ou seja, as informações passam por ele, são redirecionadas aí para áreas corticais, e o tálamo é responsável por redirecionar todas as informações sensitivas do corpo, exceto pelo olfato, que tem uma via própria, né? Além disso, além de repassar e integrar essa questão sensitiva, o tálamo ele também é um centro integrador da função motora, ele faz função de modulação e coordenação do movimento, e também um centro coordenador e integrador da função cognitiva, de múltiplas funções cognitivas. Então, na verdade, é como se todo o córtex fosse representado ali no tálamo. Então, lesões pequenas, nesse sentido, podem gerar repercussões semelhantes a lesões corticais muito maiores. Então, só para a gente relembrar aqui visualmente, né, o tálamo, essa estrutura mais arredondada aqui no meio do diencéfalo, fica exatamente no centro do cérebro, né, do crânio. E aqui a gente vê as outras estruturas próximas, né, essa figura do DUS. Então, a gente vê o hipotálamo aqui mais à frente e abaixo, onde vai ter a hipófise e suas outras partes. Aqui o terceiro ventrículo está exatamente na topografia, a gente vê até o forame de Monro. Não dá para apontar, né? Desculpa, eu estou apontando aqui na minha apresentação. Desculpa. Então, a gente vê aqui a comissura anterior, a comissura posterior, a comunicação aqui, forame de Monro, né? Aqui, como eu falei, o corpo caloso e a parte dos ventrículos laterais. O tálamo ele fica sentado ali em cima do tronco cefálico, mais especificamente do mesencéfalo, né? A região posterior a gente vê o epitálamo, que é essa região que tem a glândula pineal, responsável pelo ciclo sono-vigília. E aqui no corte coronal a gente vê que o tálamo, na verdade, ele não é uma estrutura única, né? Ele é formado por múltiplos núcleos que são divididos por lâminas medulares, interna e externa, né?
e aqui mais vendo bem essa questão da relação com o terceiro ventrículo, né? E a outra estrutura, que é o subtálamo, que basicamente é composta pelo núcleo subtalâmico, que faz parte da integração do movimento com os outros núcleos da base. Então, se a gente fosse analisar todos os núcleos do tálamo, ele seria mais ou menos em torno de 120 núcleos menores, não é impossível falar de tudo isso, mas se a gente agrupar os principais núcleos, as suas principais funções, a gente poderia dividir aí em 5 divisões principais: uma divisão anterior, ventrolateral, dorso medial, uma parte posterior e uma região mediana, que está ali no interior das lâminas internas, né? Então, para conseguir fazer isso ficar mais didático, eu trouxe uma série de imagens. Eu vou fazer aqui um crédito para um canal do YouTube, onde eu retirei a maioria dessas imagens, que eu achei que são imagens bem didáticas, assim, para a gente ir passando passo a passo aí as conexões do tálamo e suas funções. Então, aqui só para iniciar, a gente vê os dois tálamos, né, com as regiões, as suas subdivisões. Então, a parte anterior, aqui pintadinha azul, a parte lateral, ventrolateral, dividida em 4 núcleos principais, que a gente vai especificar. Uma parte dorso medial, que basicamente é formada pelo núcleo dorso medial. A parte posterior, que é constituída pelo pulvinar do tálamo e pelos corpos geniculados, medial e lateral. E no interior das lâminas medulares aqui a gente tem os núcleos intralaminares, sendo o principal o núcleo centromediano. Falando de cada um dos núcleos, então. Núcleo anterior, primeiro. O núcleo anterior ele faz parte do sistema límbico e ele integra o circuito de Papez. Então, um circuito que é composto pela formação hipocampal, hipocampo, passa para os corpos mamilares e faz a ligação com o núcleo anterior do tálamo através do trato mamilo-talâmico. E dessa região a gente vai ter integração com o giro do símbolo e aí o circuito vai se continuar formando uma alça fechada. Esse circuito, como a gente sabe, ele é importante para a formação de novas memórias, nossa memória anterógrada, também episódica. Então, e além disso, ele faz integração com outras áreas do tálamo e participa de funções como aprendizado, linguagem, comportamento, experiência e expressão emocional. Então, é uma parte que tem uma função bem relacionada com as funções do lobo frontal e principalmente nas suas conexões com o outro núcleo talâmico, que é o núcleo dorsomedial. Eles atuam junto nessa função cognitiva importante, principalmente funções de memória. Passando para a parte ventrolateral, então a parte anterior ela fica à frente do Y das linhas das lâminas lâminas medulares fazem esse Y onde fica a região anterior, e na parte lateral a gente vê esses dois núcleos superiores, eles têm basicamente funções integrativas, eles não fazem nenhuma conexão externa ao tálamo. A gente geralmente não fala tanto deles, mas focando em outros núcleos que recebem informação externa, a gente pode dividir essa parte ventrolateral em ventral anterior, ventral lateral e ventral posterior. A parte posterior ela é subdividida em póstero-lateral, póstero-medial. De modo bem resumido, a gente poderia dizer que a parte anterior e lateral desse lado ventrolateral do tálamo são mais relacionados com funções motoras, não propriamente dita motora primária, mas motora de coordenação, modulação do movimento, planejamento motor, né? Então, e essa parte mais posterior, né, póstero-lateral e póstero-medial, são estruturas muito relacionadas com vias sensitivas. Relé sensitivo, na verdade, basicamente toda a sensibilidade do corpo, né? Então, falando um pouquinho do núcleo ventral anterior, na face ventrolateral, núcleo ventral anterior, ele recebe aferências principalmente dos núcleos da base. Então, ele recebe do globo pálido, da parte reticulata da substância negra, né? E repassa essas informações para várias áreas do lobo frontal. Ele faz conexão, seja com a área órbito, o córtex órbito frontal, pré-frontal e a região pré-motora. Então, essa parte do tálamo está muito relacionada com o planejamento motor e a modulação do movimento, então a execução da atividade motora somática. O núcleo ventral lateral, ele também recebe
aferências dessas regiões, mas além disso ele recebe uma aferência importante do núcleo denteado do cerebelo, fazendo parte da via dentato-tálamo-cortical. Aí ele vai fazer essa integração com a área motora suplementar e com o córtex motor primário, né? Então, esse efeito que o nosso cerebelo exerce sobre a função motora, modulando e coordenando o movimento, passa pela região ventral lateral, o núcleo ventral lateral do tálamo. Além disso, isso está relacionado com o aprendizado motor. Partindo entre essa região do núcleo ventral anterior e ventral lateral e a parte posterior, que é mais sensitiva, a gente ainda tem o núcleo ventral intermédio, que não estava representado antes. Esse núcleo está intimamente relacionado com a ocorrência de tremor. Então, ele é uma das regiões mais descritas na fisiopatologia da doença de Parkinson, do tremor essencial, e ele, inclusive, é um dos alvos que a gente pode usar para Deep Brain Stimulation, por exemplo, junto com o globo pálido, né, no tratamento dessas doenças de forma invasiva, né. Partindo agora para a região mais posterior, né, o núcleo ventral posterior, que é dividido em póstero-lateral e póstero-medial. Esses núcleos, eles recebem toda a informação sensitiva do corpo. Então, ele recebe informação do leminisco medial, que traz informação proprioceptiva e vibração, né, dos fascículos grácicos cuneiforme, e o trato espilotalâmico, que se torna o leminisco espinhal, e também o trato trigêmino-talâmico, que se torna o leminisco trigeminal. Então, toda essa informação vai chegar nessa região do núcleo ventral posterior. A gente sabe que o núcleo ventral posterior ele tem organização somatotópica, assim como o córtex. E uma dessas divisões é o fato de que a gente sabe que a informação proveniente do corpo, né, que vem do leminisco medial, do leminisco espinhal, ele vai chegar principalmente no núcleo no ventral póstero-lateral. E o núcleo ventral póstero-medial recebe fibras principalmente do leminisco trigeminal e também fibras gustatórias. Então, avançando um pouquinho, a gente sabe que além dessas fibras sensitivas somáticas, seja de posição, dor, temperatura, o núcleo posterior também recebe fibras gustatórias e recebe fibras provenientes dos núcleos vestibulares, então dando informação de posição e equilíbrio, né? Isso lá para frente a gente vai ver que até um dos motivos que a gente observa pacientes com lesão nessa topografia, de ter aquela astasia talâmica, né? Dificuldade de manter a postura, tendência à queda para o lado da lesão, né? Então essas fibras gustatórias vão passar pelo núcleo trato solitário e chegar lá no núcleo ventral posterior, e o núcleo vestibular vai receber essas fibras vestibulares que vão ser projetadas aí para o nosso córtex somatosensitivo. Aqui só dizendo que as fibras gustatórias vão se encaminhar a partir do tálamo aí para a região primária da gustação, lá no córtex insular. Então, aqui só um resumo do que eu falei. Que é da onde vem o nojo, inclusive, é só uma dica legal, que a ínsula é danadinha. Então, a ínsula vai te dar tanto nojo que você tem para a comida, quanto o nojo que você tem social de alguém que você não gosta, de um grupo que você não gosta, e aí você vai tendo um gradiente póstero anterior, né? Mais interoceptivo posterior e mais cognitivo social posterior. A ínsula aí é super importante, e o póstero medial também. Muito bom. É bem legal. Tanto é que pacientes, por exemplo, pacientes com lesão desse núcleo são menos xerofóbicos. Olha só. Porque é a ínsula que vai te dar o mesmo nojo que você tem, literalmente nojo da pessoa, do grupo, do país, blá blá blá. Então, lesões talâmicas ou insulares reduzem. Não precisa lesar, né? Não precisa arrancar nada fora, mas até porque a gente não tem certeza do que vai acontecer. Você tem pesquisas mostrando que a gente acaba usando... o cérebro vai fazendo puxadinhos de habilidades anteriores para habilidades mais complexas, e você vê ainda o resquício primordial da coisa. É por isso que é um dos personagens do Inside Out, é um nojinho. Para quem tem criança, é um filme maravilhoso. É Neurociências para criança, é um dos sentimentos, né? Que tem topografia. Exatamente. Né? Que está lá na ínsula. Bem, então aqui é só um resumo do que eu acabei de falar, né? Então todos esses tratos que a gente recebe, né? O trigêmino talâmico, formação vestibular, espino talâmico, leminisco medial, leminisco espinhal
e a via gustatória vão passar aí pelo núcleo ventral posterior, com as suas divisões, e vão dar toda essa informação sensitiva nessa região, que inclusive, como a gente viu lá atrás, é a região onde acontece a maioria dos eventos isquêmicos, né? Indo para a divisão posterior, ela é formada principalmente pelo pulvinar do tálamo e pelos corpos geniculados, ou núcleos geniculados, né? Medial e lateral. O pulvinar do tálamo, ele tem, principalmente, ele é o maior núcleo do tálamo, e a principal função descrita, né, ele não é totalmente compreendido em suas funções, mas ele é principalmente um centro integrador e faz a integração sensorial das vias auditivas e visuais com a linguagem. Então, geralmente, disfunção dessa região vai fazer como se o paciente desconectasse, né, a linguagem da sua percepção das vias. Então, a gente pode ter a disfunção da linguagem, da parte sensitiva da linguagem, também de percepção espacial e negligência, né? O corpo geniculado lateral, ele faz parte da via óptica, então ele recebe fibras do trato óptico, dos dois lados da retina, né? E passa ali para a radiação óptica, chegando até o córtex visual primário, nos lábios do sulco-cocariano, né? E o corpo geniculado medial, ele vai receber informação através do colículo inferior, colículo superior e inferior, né? Então, o colículo inferior manda informação para o núcleo geniculado medial e vai projetar ali para o giro de Herschel, né? O giro temporal transverso, que é o córtex auditivo primário. Na parte mediana, né, no meio do tálamo, também temos núcleos, né? Então, dentro das lâminas medulares, a gente vai ter uma série de núcleos, sendo que o maior deles é o núcleo centro-mediano. Esses núcleos, eles fazem uma função de integração também e recebem projeções, principalmente da formação reticular, também do cerebelo. Eles fazem conexão com os outros núcleos talâmicos, principalmente a parte dorso-medial, mas também com os núcleos da base. E eles têm uma função de excitação e de manutenção de consciência. Então, a gente sabe que quando a gente tem comprometimento desses núcleos, geralmente o paciente evolui com dificuldade, com rebaixamento, com alteração da consciência, né? O núcleo centro-mediano, ele é a região que mais recebe essas fibras, que vem da substância reticular ativadora ascendente, né, o SARA. Então, a gente vai ter relação com atenção, excitação, manutenção da consciência e também processo de volição e tomada de escolhas, né? O núcleo dorsomedial, finalmente, né, agora o penúltimo, que ainda tem o núcleo reticular, que eu vou falar também, mas ele vai receber aferências de diversas partes do cérebro, né? Ele recebe do hipotálamo, da amígdala, também do mesencéfalo tem uma ligação, e também intratalâmicas, principalmente dos núcleos intralaminares, e a função dele é complexa, né? Ele tem uma função cognitiva muito importante relacionada com personalidade e também planejamento, tomada de decisões, né? E além dessa função cognitiva, ele tem relação com a consciência também e com o olhar conjugado vertical, principalmente para essas conexões com o mesencéfalo. O último núcleo que a gente tem, na verdade, é o núcleo que envolve o tálamo, né? Para fora da lâmina medular externa, ele envolve essa região dorsolateral dos tálamos, é o núcleo reticular, e a função dele é basicamente modulação inibitória do tálamo. Então ele não tem tanta conexão com outras partes do cérebro, né? Camisa de força. Hã? Camisa de força. Então, assim, nesse primeiro momento eu revisei as funções para a gente tentar agora aplicar nas síndromes vasculares, né? Então, só relembrando aqui, a irrigação do tálamo se dá pela circulação posterior, principalmente. Essas figuras lindas são daquele site? São daquele canal, Tá bom. Maravilhoso. Eu achei bem didático, por isso que eu resolvi trazer, né? Essa aqui é de outro, mas então a gente vê aqui a artéria basilar na cisterna interpendicular junto com seus ramos P1 que ficam nessa região. A partir só para revisar aqui a anatomia da cerebral posterior, né? Então ela recebe a comunicante posterior proveniente da carótida. Aí vamos ter o segmento P2 que vai estar nas cisternas plural e ambiens. A partir do momento que o segmento chega lá no pulvinar do tálamo, já na cisterna quadrigeminal, a gente já está no segmento P3. E quando a artéria atinge já a corticalidade, né, chega
no sulco calcarino, aí a gente já está no segmento P4, a gente já vai ter os ramos terminais aí da cerebral posterior. E da onde vem a irrigação do tálamo? Ela vem da parte mais proximal. Então, o tálamo recebe 4 ramos arteriais principais. Cada um deles vai irrigar uma área predominante. A gente sabe que essa irrigação não é 100%, existem variações anatômicas e variações de irrigação. Essas artérias não irrigam só o tálamo, por vezes elas irrigam um pouquinho da cápsula interna, elas irrigam estruturas mesencefálicas, enfim, existe um pouquinho de variação dessa irrigação, mas de modo didático, a gente sabe que a parte anterior do tálamo recebe irrigação da artéria túbero-talâmica, que é também conhecida como artéria polar, né? E essa artéria, em geral, ela se origina da artéria comunicante posterior. A parte medial do tálamo recebe irrigação dessa artéria tálamo-perfurante, que também é descrita como paramediana, né? Que é a mesma que vai descer para o mesencéfalo. Que é a mesma que desce para o mesencéfalo, exatamente. E a parte posterior e lateral. A lateral vai receber irrigação das tálamos geniculadas, e também, às vezes, está descrito como artéria inferolateral, e a parte posterior recebe da coroideia posterior. Então, a gente tem a coroideia anterior, lá vindo da carótida, né? E aqui a coroideia posterior, que na verdade são múltiplas, né? A gente tem coroideias posteriores mediais e laterais. Então, aqui é esquemático, mas tem essa outra figura desse ortoartigo que mostra isso de maneira mais real. Então, aqui a gente vê, por exemplo, que a artéria paramediana ela pode ter múltiplos ramos, né? A túbero-talâmica geralmente vai estar vindo aqui da comunicante posterior. As artérias coroideias, a gente tem uma parte mais medial, tem uma parte lateral, uma parte medial, uma parte lateral posterior, e podem ter múltiplos ramos, né? E essa parte inferolateral, que são as tálamos geniculadas, também podem ser múltiplas, né? E, além disso, aqui, mais esquemático, a gente só vendo aqui a carótida, aqui a basilar, comunicante. Então, a gente tem o P1 aqui, P1 aqui, o P2. Aqui, um corte horizontal, um frontal, né? Mas aqui é basicamente para mostrar que a gente, essa irrigação ela pode ser ou vir uma de cada lado para cada um dos tálamos, mas a gente pode ter também variações disso, né? Então, a gente pode receber as duas irrigações de um lado só, as duas irrigações de um pedículo único, né? Ou mesmo uma rede de vasos que vai soltar esses vasos de maneira diferente, né? Então, existe essa variação, e a gente vê que, tentando ver aqui essa projeção da irrigação, né, nos núcleos talâmicos, a gente vê que não é uma coisa só o anterior, só o lateral. Então, cada uma dessas artérias vai irrigar uma série de núcleos ao mesmo tempo, e é por isso que existe essa variabilidade tão grande, né, de apresentação clínica. Mas, de modo geral, a gente poderia agrupar essas funções em funções mais anteriores, mais dorsomediais, mais laterais e mais posteriores, né? Essa figura eu trouxe só porque eu achei bem bonita, assim, né? É uma injeção num paciente pós-mortem, né? Então, mostrando essa irrigação dessas artérias vindo cada uma de uma localização. Então, o que a gente costuma ter? Então, aqui eu vou revisar artéria por artéria e tentar mais ou menos ver o que elas costumam irrigar. Então, a artéria tuberotalâmica, né, a polar, ela irriga geralmente a parte do núcleo anterior do tálamo, mas uma parte também do núcleo ventral anterior, do ventral lateral. Tem irrigação de uma parte dos núcleos intralaminares, e ela irriga também outras estruturas extratalâmicas, como o trato mamilotalâmico, e o núcleo reticular mais externo, né? Então, o que a gente vai ter? Lembrar, núcleo anterior do tálamo é memória, tomada de decisão, enfim. Então, o paciente pode ter amnésia anterógrada, certo? Pelo comprometimento dos núcleos intralaminares, a gente vai ter uma flutuação do nível de consciência. Então, é um paciente confuso, desorientado, com a memória prejudicada. A memória autobiográfica, inclusive, pode estar prejudicada. Pelas conexões dessa região e a extensão da irrigação, o paciente ele vai ter alterações de função executiva e também sinais de liberação frontal podem estar presentes. Então, apatia, abulia, perseveração, e inclusive sinais de disfunção de linguagem também são descritos. Então, disfunções classicamente corticais, digamos assim, né? Então, o paciente, se a lesão é do lado esquerdo, ele pode ter uma afasia que nessa região geralmente vai ter um padrão de uma afasia transcortical motora. E se a lesão for do lado direito, né,
a gente pode ter uma negligência espacial contralateral. Características mais, vamos dizer, específicas que podem aparecer, que são descritas nos estudos, né? Seria a paralisia facial emocional, né? Então a gente sabe que existe essa possibilidade de dissociação, o paciente tem a musculatura facial voluntária aí preservada, mas em frente às situações emocionais ele apresenta uma paralisia facial. E essa descrição, que é a superimposição de fatos temporariamente não relacionados, que é, por exemplo, você está avaliando o paciente, perguntando sobre onde ele está, o que está fazendo, e ele começa a dar outros dados de outras épocas, né? Tipo, eu trabalho não sei aonde, ou eu nasci aonde. Ele começa a confundir a linha temporal dele mesmo, né? Então, essa característica a gente vai ver principalmente aí nas lesões da artéria tuberotalâmica, né? Que é a confabulação do Wernicke, né? Com desmenização alcoólica ou não alcoólica, né? É a mesma ideia. O cérebro odeia o vazio, ele vai preenchendo com qualquer coisa que ele tenha para confabular e fazer. Falando da artéria paramediana, né, que é a tálamo perfurante, aquela que é ramo de P1, a gente vê que, além do núcleo dorsomedial, também vai ter uma irrigação para os núcleos intranolaminares, um pouco dos núcleos ventrolateral, posteromedial, e mesmo regiões posteriores, um pouquinho do pulvinar, então existe essa variabilidade, né? E lembrando, então, a função da região dorsomedial é principalmente a questão de função executiva, personalidade e nível de consciência. Então, esse paciente pode ter uma série de disfunções cognitivas, e quando a gente tem uma lesão unilateral, esse paciente provavelmente vai estar rebaixado ou com algum grau de confusão mental. E se a lesão é bilateral, como acontece na variante de Percheron, vou falar isso mais pra frente, é muito possível que esse paciente se encontre bem rebaixado ou mesmo em coma, né? A mesma questão dos déficits classicamente corticais, né? Afasia ou negligência pode aparecer também nessas lesões. E esse paciente, mais ainda, né, o que o Dr. Fabiano falou, ele pode apresentar também um padrão bem semelhante ao Wernicke, né? Então, um paciente desorientado com muita confabulação e amnésia. E, por vezes, a gente pode ver, inclusive, considerando a variabilidade da irrigação, mas também as conexões com o mesencéfalo, dificuldade no olhar vertical, né? Geralmente seria um olhar vertical para cima, mas pode, dependendo da extensão da lesão, pode ser realmente uma paralisia do olhar vertical completa, né? Isso principalmente nas lesões bilaterais, né? Então, agora olhando para a região lateral, né? Então a artéria inferolateral ou tálamo geniculada, uma ou múltiplas, né? A região lateral, essa aqui é a região mais frequente de acometimento, né? E que vai dar aquelas síndromes que a gente associa mais frequentemente com o tálamo, né? Que são a síndrome de hipoestesia, que pode ser completa ou parcial, depende se está pegando mais a região ventrolateral ou ventromedial, né? Por acometer aquela região anterior, que tem a ver com aquela região ventral anterior e ventral lateral, que tem a ver com a modulação do movimento, né? A relação com os núcleos da base, a gente pode ter tanto um distúrbio do movimento, ou mesmo pela região, acometimento da via cerebelar, uma hemiataxia, né? Pelo acometimento, tanto dessa questão cerebelar, quanto daquelas vias vestibulares também passam, a gente pode ter aqui aquela astasia talâmica, aquela dificuldade de equilíbrio com tendência à queda, né? E também nessa região, quando a gente tem lesão, que a gente vai ver aquela síndrome de Dejerine, descrita por Dejerine-Roussy, né, que é aquela dor talâmica pós-AVC, que costuma ser mais frequente aí no hemisfério direito, né. Quando a gente tem acometimento de outras regiões do tálamo, é claro que podemos ter também alguma perturbação de outras funções, mas esse é o principal aqui, olhando para a face lateral. Na região posterior do tálamo, então agora é região... Por que é mais comum à direita? Olha, doutor, eu não consegui entender essa parte, mas em todos os lugares que eu li, não sei se alguém tem essa resposta, mas em todos os artigos que eu li é sempre descrito que a direita é mais comum. Qual foi a tua pergunta, Gisele? Eu não ouvi direito.
desculpa, é mais comum A dor. a dor A DGN no si. de mídio direito ou Ah, tá. Lesão à direita. Ah, tá. De mídio esquerdo. Na lesão à direita, lesão do lado direito do tálamo direito. Né? Então a região posterior, assim, do tálamo, né, pulvinários, corpos geniculados, vão ser irrigados aí pelas artérias coroideias posteriores, né? E aí o principal que a gente vê aqui são duas possibilidades. Uma é acometimento do corpo geniculado, principalmente a gente tem um defeito de campo, que vai ser uma heminopsia homônima contralateral, mas dependendo do grau de acometimento, pode ser uma quadrantopsia, né, superior ou inferior. E quando a gente tem acometimento do pulvinar, a gente, além de ter aquelas síndromes, poder ter qualquer uma daquelas síndromes desconectivas, né, aqui uma coisa que é bastante descrita é a distonia da mão com um tremor associado. Então, uma síndrome distônica mioclônica da mão, que pode acontecer. A gente pode ver também afasia, alteração sensitiva, tanto de padrão cortical, né, agnosias, quanto perda sensitiva, e alteração de memória. Às vezes, essas artérias elas irrigam um pouquinho a parte anterior do tálamo também. Então, tem essa variabilidade, pode aparecer também sintomas de memória aqui na parte posterior. Aqui é a mesma coisa, só que nesse outro livro, ele traz, além de trazer todas as características que eu já passei, não vou revisar porque a gente já viu, é mais para ver qual é a frequência descrita desses AVCs, né, e quais são as etiologias mais frequentes que a gente observa. Né? Então, na artéria tuberotalâmica, a gente vê que é uma frequência de 11% a 13%, ele é a segunda menos comum. E a etiologia mais comumente associada é a doença de pequenos vasos, 60% dos casos que tem etiologia determinada. Né? Quando a gente olha a região paramediana, a gente vê que tanto na paramediana unilateral, quanto quando a gente tem artéria de Pécheron, nas duas situações o cardioembolismo aí já se torna muito mais importante também. A gente já vê quase meio a meio aí das descrições. Então, é uma região que quando a gente vê, tem que ficar um pouco mais alerta para a etiologia embólica, né, por esses trabalhos prévios. Né? Na região infralateral, que é a mais comum, então a mais comum seria a infralateral, depois seria a região mediana, paramediana. Né? A gente vê aí doenças de pequenos vasos, também a aterosclerose de grandes vasos, de forma semelhante. E a região posterior, veja, é a menos frequente, a gente menos está descrita na literatura, mas também costuma ser associada com doença de pequenos vasos. Além dessas descrições que eu fiz, existem variações comumente descritas dessa irrigação. Então, por vezes, a artéria tuberotalâmica, o polar, ela tá ausente, e muitas vezes existe uma artéria única que irriga toda a região anterior e mediana. Então, aí você vai combinar um pouquinho os déficits dessa região, você pode ter todos aqueles distúrbios cognitivos, de memória, a questão da confabulação, mas também a redução do nível de consciência, uma possível paralisia do horário vertical. E a mesma coisa que a gente tinha visto, afasia do lado esquerdo e negligência pode aparecer no lado direito, nas lesões do lado direito. Né? Existe também uma lesão central do tálamo, né? Então, que acometendo uma zona de fronteira entre todas essas artérias, né? E aí os déficits eles são variáveis, né? Depende de qual região está mais acometida, mas o mais descrito é ter alteração de memória e um pouco de hipoestesia contralateral. Né? E existe uma variação de irrigação onde a região posterior e lateral é irrigada por uma artéria única, né? E aí você vai ter uma combinação de hipoestesia, ataxia, hemiparesia e disfunções aí da via visual podem aparecer também. Né? A gente vê que, né, no padrão anteromediano ele segue um pouquinho aquela questão da paramediana, com uma etiologia cardioembólica aí mais frequente, e nas regiões posterolaterais central a gente vê um pouquinho mais de pequenos vasos. Né? E essa é uma boa lembrança, assim, porque eu acho que, para além da topografia, saber que posterolateral é mais pequeno vaso e anteromediano cardioembólico te ajuda muito até o quanto investigar mais ou menos. É claro que nenhum deles é perfeito, né? A gente vê 50%, 60%. Não é uma dominância absoluta, assim, né? Mas você começa a ficar mais perto, né? O Pécheron a gente costuma ver mesmo esse cardioembolismo, né? Considerando essa região mais medial, então isso ajuda. A nossa síndrome vacular clássica sensitiva
é posterolateral, né? Então isso encaixa bem com o que a gente vê na prática. Então aqui na variante da artéria de Peyronie, eu vou mostrar uma imagem depois, mas a gente vai ter aquilo que eu já tinha dito, né? Uma alteração do nível de consciência, variados graus de amnésia, alteração comportamental importante, né? Se o paciente não estiver em coma, né? Que é uma possibilidade, e paralisia do horário vertical também a gente observa nesses casos. Então aqui agora, como que isso aparece na imagem? Então só alguns exemplos aqui desse livro que eu achei interessante. Então a gente vê aqui, ó, uma lesão do tálamo aqui mais anterior, mais anterior, né? Aqui no B a gente vê uma região mais paramediana, né? No C a gente vê, e veja como às vezes a gente pega, seja um posterolateral, ventrolateral, e às vezes pode ter acometimento um pouquinho da cápsula também, por variação da irrigação, e o paciente pode ter hemiparesia. E pelo que eu vi de descrição, geralmente essa hemiparesia costuma ser transitória, e depois o que sobra é o déficit de coordenação, ataxia ou distúrbio do movimento, né? Aqui é uma região mais posterior, né? E aqui algumas variações. Então a gente vê aqui uma região mais anteromediana, aqui uma região bem central, aquela que é descrita como de zona de fronteira, né? E aqui seria uma variação um pouquinho mais posterolateral, né? E aqui seria o que a gente veria numa variante de Peyronie, né? Seria uma lesão bilateral paramediana. Então, sobre o tálamo da síndrome seria isso, mas a gente tem que lembrar que a irrigação do tálamo vem da cerebral posterior, né? Então, o acometimento ele pode acontecer também nas oclusões maiores, né, da cerebral posterior. Então, e isso vai depender da localização da oclusão, se é mais proximal, distal, né? Então, a gente vê, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estudei esse tema, é que quando a gente tem uma oclusão proximal de P1, a gente pode ter um quadro muito parecido com uma oclusão proximal de uma cerebral média, né? Então, o paciente ele pode apresentar hemiplegia, existe uma certa irrigação ali da região da cápsula, né, posterior. Então, vem a hipoestesia, o déficit, o mais clássico que seria da cerebral posterior, que é o déficit de campo visual, né, a hemenopsia. Então, começa a ficar muito parecido e, apesar de haver essa confusão, pelo que eu entendi, uma das coisas que podem ajudar a gente a diferenciar é uma redução, por causa do acometimento do tálamo, né? Tem uma redução do nível de consciência mais precoce, né? Pode indicar para a gente, talvez, se trate de uma cerebral posterior, né? Esses déficits cognitivos, esses déficits visuais de padrão cortical, né? Como agnosia visual, anomia para cores, alucinações, são mais frequentes na cerebral posterior, e existe a possibilidade de acometimento de uma parte, uma parte do mesencéfalo, né? E a gente pode ter acometimento de núcleo oculomotor, enfim. São dicas clínicas que podem ajudar a gente na diferenciação quando o quadro é muito grave, com hemiplegia, hipoestesia, déficit visual, e está difícil de dizer qual clinicamente, né? Claro que o paciente vai se submetido a exame, você vai acabar descobrindo, mas às vezes é bom ter uma ideia já antes do exame de imagem, né? À medida que o acometimento é mais posterior, né, mais distal na cerebral posterior, a gente vai tendo cada vez mais acometimento de déficits corticais, e aí começa a aparecer mais a hemenopsia homônima e outros déficits corticais dessa área de temporoparietal. Então, o paciente pode ter disfasia, alexia, dislexia, descalculia, se for o lado dominante, e ele pode ter agnosia visual, descromatopsia, desorientação espacial, se for o lado não dominante, mais frequente. E quando a gente tem uma oclusão, por exemplo, do topo da basilar, ou que está ocluindo principalmente, ou total ou parcialmente, ali as cerebrais posteriores de forma bilateral, a gente pode apresentar uma lesão occipital bilateral e ver o paciente com a síndrome de cegueira cortical, né? Essa síndrome, quando tem acometimento bilateral, é frequentemente associada com a nosognosia e com fabulação também. Então, o paciente ele não enxerga, né, por uma cegueira cortical, mas ele não percebe bem esse déficit e acredita realmente estar enxergando e confabula. Então, isso é descrito como a síndrome de Anton, né? Tem um vídeo, pessoal, bem bonito, porque a gente costuma falar que o hospital precisa dele para enxergar tudo, e não é bem verdade.
Tem uma imagem depois bonita, eu mostro para vocês no YouTube, de um senhor com 2 AVCs distintos, em tempos distintos occipitais, onde ele consegue caminhar no corredor. Ele não enxerga, esse não tem anosognosia. Ele fala, ó, não estou enxergando. Mas aí o pesquisador fala assim, tudo bem, agora anda sozinho nesse corredor. E ele desvia de todos os objetos no corredor. Depois eu mostro para vocês, e isso por conta de, já na conexão lá no colículo superior, você tem aquela via que desce já para o tronco, e aí você consegue ter 2 questões que não dependem do occipital. Uma é viscoespacial e a outra é afetiva. Então você pega pacientes com lesões não visuais primárias, né, mas cerebrais, esses pacientes acertam acima da média estados afetivos de pessoas ao seu redor, mesmo não enxergando, e desviam muito melhor. Sabe quando você está na rua olhando o celular e não desvia, você desviou do poste sem saber como é que você desviou? Não é pelo seu córtex occipital, aí estava dependendo do colículo superior e do tronco. E afeto também, ai que clima ruim, né? O famoso ai que clima ruim, você percebe relativamente rápido, esse clima ruim é a percepção afetiva que não depende do occipital, né? Então é interessante, depois eu mostro o blind sight que a gente chama, né? Que é o cego que vê, né? O blind sight é o termo, inclusive, que você botar no YouTube, você vai achar esse videozinho que depois eu mostro para vocês, que é bem legal, e mostra essa distinção. E aí uma das maneiras, a gente chama isso de circuitaria extraestriatal, mas não é o estriato que a gente está acostumado, é que o córtex, como você falou lindamente, né? O lábio do sulco calcarino pode ser chamado de estriatal, aquilo que não depende do sulco calcarino pode ser chamado de extraestriatal. E essa circuitaria visual extraestriatal tem esses 2 objetivos aí. É bem interessante, é legal, né? Como sempre, costuma ser um pouco mais do que a gente aprende na prática. Inclusive, talvez, quando a gente tem a lesão do córtex, perde talvez essa parte afetiva, talvez suplanta, e por isso que o paciente tem tanta essa vivência, né, que acontece na síndrome de Anton. Acho que faz sentido. Muito legal. Então aqui é basicamente para mostrar como é que isso se manifesta na imagem. Então, uma oclusão P1 proximal, a gente vai ver acometimento da região temporal mesial, lembrando que o hipocampo também é irrigado pela cerebral posterior, né? Então a gente tem acometimento do lobo occipital, do tálamo, e até dessa região posterior aqui do corpo caloso, né? E quando a gente tem uma oclusão, por exemplo, da basilar, com oclusão oclusão ou redução de fluxo da cerebral posterior bilateral, a gente vai ver esse padrão aqui de acometimento bilateral occipital e também temporal mesial, né? Aqui são algumas variantes, só para a gente relembrar, né, a variante fetal da artéria cerebral posterior é quando a comunicante posterior ela tem uma importância maior aí do que o ramo P1, né? Quando isso é bilateral, a gente pode ter inclusive uma basilar hipoclásica, o fluxo está vindo principalmente lá da circulação anterior, né? Isso é uma variante da normalidade. E a artéria de Pécheron, só para mostrar, então aquela artéria paramediana que vem apenas de um lado, né? E vai irrigar essa região medial e também às vezes do mesencéfalo, por isso que a gente vê também a paralisia do olhar, por exemplo, quando o paciente tem oclusão. E para finalizar, só lembrando que a drenagem venosa dos tálamos ela vai pela região profunda, então essas veias tálamo estriada, tálamo superior, enfim, elas vão drenar principalmente para as veias cerebrais internas e para a veia basal de Rosenthal, que vai cair lá na veia de Galene, depois no seio reto. Então uma oclusão do seio reto, uma trombose do seio reto pode ter acometimento ou de uma dessas veias, né? Pode ter um acometimento aí dos tálamos, dos 2 ou de um, e aí a gente não vai ter um padrão arterial de acometimento, né? Então o acometimento é mais difuso, a gente pode ter um acometimento do tálamo como um todo. Então, que nem a doutora Mara falou em uma das aulas do curso esses dias, né? Então, se a gente tem um acometimento global do tálamo, muito provavelmente não é uma oclusão arterial, né? Ou é uma outra doença, ou é uma doença vascular venosa, por exemplo, né? Então, acho que esse padrão de imagem tem que ficar na nossa cabeça quando a gente vê lesões do tálamo que não estão muito compatíveis aí com lesões isquêmicas arteriais. Para concluir, então, a gente sabe que o evento da circulação posterior e o envolvimento do tálamo, eles têm uma importância epidemiológica e clínica, né? O tálamo tem uma série de funções e eu acho que é bom ficar, igual o Dr. Fabiano disse, essa questão mais anteromediana, né? Que tem a ver com o nível de consciência, função cognitiva, memória, etc., né? E aquela lesão mais aquela padrão mais posterolateral, que tem envolvimento com o movimento, né? Com a coordenação, com a sensibilidade e com a visão. Eu acho que é legal guardar dessa forma.
e inclusive isso pode ter diferença aí de etiologia. E esses eventos vasculares, né, um paciente agudamente se apresenta com confusão mental e confabulação, muitas vezes ele não vai ser reconhecido, né, como uma lesão de origem vascular, e é importante a gente saber isso para a gente não deixar passar esses pacientes. Uma vertigem que rebaixa, né? A hemenopsia que rebaixa, a vertigem que rebaixa, essa circulação posterior te pedindo ajuda, a gente ignorando. Muito obrigado a todos. Muito bom. Nada como o errinho de neuropsia para falar de anatomia. Volta no YouTube aí, vai lá, volta no YouTube só para mostrar. Foi lá. Para mostrar o blind sight. Blind sight escreve junto. Maurício, do ponto de vista de neuroimagem, os núcleos, a ressonância de 3 Tesla consegue ver os núcleos intralaminares ou a gente precisa ter 7 Tesla? 7 e 11. 7, eu acho que não. Tem uma imagem de 11, depois eu posso até mandar para vocês o artigo, que é 3 absurdo. não vê de jeito nenhum, né? Não. Tá O de 11 é lindo, mas demora tanto que foi feito em cadáver. Né? Como é que chama, doutor? Blind, de cego, Ele mandou um link. juntinho, site de SIGHT. Mas tudo junto. Pode ser junto separado, no YouTube vai achar. Aí é uma imagem bem ruimzinha, aquela câmera assim de gente velha. Desce aí. Esse aí. Isso. Compartilha aí na tela, gente. Compartilha pra gente. E aí, pessoal, isso é uma imagem de um artigo, tá? Publicado na PNAS, onde ele descreve. Então, esse vídeo não é um aleatório. Peraí, pessoal, vou compartilhar aqui. Da vida, não. Apesar dele estar no YouTube, ele é uma imagem suplementar de um artigo publicando para distinguir essas questões estriatais aí do córtex visual. Peraí que eu bugou. Bugou. Peraí. Aquele Vamos sprint de novo. Maurício, tá me ouvindo? Por algum motivo ele acha um Justin Timberlake. O Mirrors, olha lá, cada música. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão vendo aí? Acho que sim. E aí o interessante é que no artigo ele vai descrevendo a hesitação, mas você tem certeza que você vai me colocar sozinho para andar? Eu sou sério. Não vai tropeçar em nada, fica tranquilo. É bem angustiante. Qual é a etiologia, Fabiano? Cardiembólico. Ele foram 2 AVCs hospitais em momentos distintos. E é pequeno, olha lá, folha de Chabex ali que eu tropeço. Nossa senhora. Nossa. No artigo deve ter a imagem, né? Tem sim. Se você colocar até no Google Images vai aparecer a ressonância dele. Aí embaixo, eu não sei se nesse vídeo, porque esse vídeo claramente não é original. Olha lá, clica lá embaixo, New York Times. Não, aí não precisa não. É só porque, senão é muita besteira aí, mas porque tem a referência mais fácil. Um artigo antigo já deve ter uns 15 anos. Mas eu acho o artigo original mandando para vocês também. É um infarto occipital bilateral. Lembrando, né, a sua vovó com digestão macular vai cair, ela não vai ficar bem. Porque ela não está tendo a entrada do estímulo. Não faz isso com ela com digestão macular, com catarata, que a vovó vai cair. Porque essa digestão vai mal. Dá uma andada aí. Lembra que ela vai cair de cabeça, isso não é legal. Bem, acho que é isso então, né? Muito bom. Até semana que vem, pessoal. Uma aula de anatomia bem interessante. Muito bom, isso. Tá, vai ser bom rever. Vou encerrar aqui a chamada, tá bom? Vê se alguém tem alguma pergunta.